A paz do Senhor a você, querida família. Outra vez, juntos, vamos seguir estudando a palavra de Deus. Para tanto, nós vamos estar lendo um texto, como em todos os vídeos que a gente inicia fazendo a leitura de um texto bíblico. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco mais estendida. Hoje nós vamos ler 16 versículos que estão no Evangelho que escreveu São João, capítulo 15. E nós vamos iniciar exatamente do versículo 1 até o versículo 16º deste capítulo. O título desse capítulo diz: Continuação das últimas instruções aos seus discípulos, união interna entre Jesus e o crente, ou os crentes. Então, começando do versículo 1 de João 15, diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhe, lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Muito bem, queridos, a minha gratidão a todos que já são inscritos nesse canal e aqueles que ainda não se inscreveram, mas têm nos acompanhado, porque nós temos visto aqui, não é, o número de pessoas que têm assistido nossos vídeos. Muito obrigado. Eu peço que você não fez ainda, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, isso é interessante para que a plataforma entenda de que o conteúdo é interessante, notifica todos que já estão inscritos quando a gente põe aqui um conteúdo novo e manda para outras pessoas depois de nós, tá bom? Eu fico muito grato e vamos então continuar estudando a palavra de Deus. Os que estão nos seguindo sabem que nós estamos com uma série de vídeos falando sobre o discipulado cristão. A gente vem desde o momento que a pessoa aceita Jesus, seus primeiros dias na igreja. Ontem nós terminamos um vídeo que faz parte de alguns outros que falamos sobre o crescimento espiritual do crente em Cristo. E hoje nós vamos iniciar falando sobre a frutificação do crente. Porque sempre considerando ou fazendo analogia a uma árvore
É colocada a semente na terra, tem o período dela crescer, não é? Tem o período de colocar os seus frutos. Para isso é semeado a semente, o agricultor espera, como diz Tiago na sua carta, ele disse que o lavrador espera o precioso fruto da terra, com alegria, ele aguarda. E essa analogia é muito relacionada à vida cristã. Jesus ele falou muitas vezes em parábolas. Parábolas é um tipo de comparação ou analogia que alguém faz usando algo material ao espiritual. Isso serve para que o esclarecimento seja contundente, ou seja, tenha mais eficácia e a pessoa entenda o que isso quer dizer. A gente vê Jesus quando está falando suas parábolas, quando ele estava entre pescadores, ele falava de rede lançada no mar, e trazia toda a quantidade de peixes. Quando ele estava entre os agricultores, ele falava de semente jogada na terra. Quando ele estava no meio dos grandes ensinadores, né, ou dos doutores daquela época, ele dava a parábola conforme aquele público, para que o público entendesse o que ele queria dizer. Então, o crescimento espiritual ou a vida cristã no todo é muito relacionado a essas analogias, porque são formas que Deus usa para fazer com que nós entendamos a sua linguagem. Porque se Deus for falar a sua linguagem divina, nós não vamos compreender Deus, certo? Porque é fácil a gente, é possível, né, o homem entender um outro idioma que não é o seu, mas entender o idioma divino é impossível. Então Deus fala na linguagem humana, que é para os humanos não ficar sem compreender sua vontade. Muito bem. Hoje, como eu disse, nós vamos iniciar sobre a frutificação do crente, ou seja, a frutificação espiritual. O que é a frutificação espiritual do crente? Aí eu leio: é a reprodução ou expressão do caráter e da vida de Cristo através do crente ou do discípulo. Assim como o fruto das varas é a expressão da videira. Você entendeu? O que é o crescimento espiritual do crente? Ou a frutificação, digo melhor, do crente? É a reprodução ou expressão do caráter e da vida de Cristo através do crente. Assim como o fruto das varas é a expressão da videira. Assim como o fruto expressa ou diz sobre a oliveira ou o galho de onde aquela fruta foi tirada, assim também o cristão, ele reproduz o caráter de Cristo. E o que é o caráter de Cristo? Se nós formos ao nosso dicionário de português, lá define caráter como sendo o conjunto de qualidades morais, valores e princípios que guiam o comportamento e as atitudes de uma pessoa, moldando ele e sua conduta e a forma como ele interage no mundo. Então, o que é o caráter? É um conjunto de qualidades morais. E essas qualidades elas moldam, não é, o caráter ou a vida do crente. O que é moldar? Vamos pensar uma pessoa que está fazendo um bolo. Ele pega aquela massa, coloca os ingredientes e mexe. Mas ele vai colocar em uma forma para assar. Conforme a forma que ele colocar aquela massa, é o modelo que vai sair. Ele vai sair redondo, se for redonda, quadrada, em triângulo e etc, e etc. Então, assim é a realidade da vida cristã. O caráter sendo um conjunto de valores morais e princípios, né? Então, vai mudando a vida do crente. Se ele, aquele homem, aquela mulher vivia
aqueles comportamentos imorais, ele vai abandonando aquilo, porque esses valores que ele adquire, que é exatamente o caráter de Cristo, vai moldando ele a viver uma vida diferente de tudo aquilo que ele viveu anteriormente. Isso chama-se de frutificação espiritual. Eu leio mais o seguinte: as varas de uma videira são todas diferentes umas das outras. Se você olhar para um pé de jaqueira, por exemplo, de mangueira, e outras frutas que a gente pudesse dizer, um pé de abacate, você vai ver que não há nenhuma dos seus ramos, ou vara, ou galho, porque na Bíblia nós encontramos, falando do galho, nós encontramos falando de ramos, e a gente encontra falando de varas, como é o caso do capítulo 15 de João. Mas todas essas expressões significam uma coisa só. Quando você olha, você vê que uma árvore no seu caule está ligado a vários tipos de galhos. Nenhum é iguais, todos são diferentes. Todavia, todos estão ali com o papel de frutificar. Seja ele o grande, seja ele o pequeno, mas está no papel de frutificar. Isso é uma realidade. Quando está no período dos frutos, você vai ver que em todos os galhos estão cheios de frutos, apesar de todos serem diferentes um do outro. Isso mostra que os crentes eles não são todos iguais. Nós somos pessoas diferentes, não é? Nós estamos com esse número de pessoas no mundo, conforme alguns dizem, quase 8 bilhões de habitantes. Eu não sei se é isso mesmo, mas ultimamente eu escutei isso. 8 bilhões de habitantes, e a digital não é igual em canto nenhum. Isso é muito interessante, não é? Assim também são os galhos no tronco. Não são iguais, mas eles estão ali no objetivo de produzir fruto. Continuo lendo. Leio de novo. As varas é uma videira. A vara de uma videira são todas diferentes umas das outras. Umas são novas, outras mais velhas. Umas são fracas, outras mais fortes. Não é assim que acontece? Mas estão ali e tem um objetivo para cada uma delas. Continuo. As varas de uma videira não escolhe lugar, não muda de posição e nem muda de tronco. Isso não é um fato? Os galhos, ou as varas, ou os ramos, eu leio que elas não escolhem o lugar aonde vai ficar, ela fica onde o tronco está, não muda de posição, ela fica na posição que nasceu ali no tronco, nem muda do tronco, continua ligadas ali. Continuo lendo. As varas de uma videira não tem mais fruto. Leio de novo. As varas de uma videira que tem mais fruto são as que se abaixam mais, aquelas que se inclinam mais. E a gente percebe muito bem isso, que quanto mais baixo for, mais embaixo tiver o galho, os ramos, ali tem mais fruto naquele ramo. Isso fala de humildade. Quanto mais baixo é o galho, mais fruto tem nela. Quanto mais humilde for o crente, mais fruto ele vai produzir para a glória de Deus. E para concluir o nosso vídeo no dia de hoje, a nossa meditação, as varas de uma videira têm como função dar fruto. Eu já frisei isso um pouquinho antes deste momento. Então, seja como for elas, as que estejam em cima, as que estejam embaixo, as menores, as maiores, as mais fortes, as mais fracas, seja ela como estiver lá, o objetivo de ambas é produzir fruto, porque é o papel delas dentro desse cenário. Foi Deus que fez assim. Então, pensemos nós em que posição nós estamos, não é? Eu não sei se você é um ramo dos mais grandes, do mais pequeno, do mais forte, do mais fraco, se está embaixo, se está em cima, não importa onde você estiver. O importante é que você esteja ligado no tronco, que é Cristo, que é o caule, é aquela principal, não é? E produzir os frutos esperados.
Que Deus abençoe você, que Deus ajude, tá bom? Amanhã a gente volta a falar ainda sobre a frutificação do crente. A frutificação do crente é o assunto que nós estamos falando e no dia de amanhã a gente volta a falar ainda disso, tá bom? Eu vou estar orando por você neste momento, por sua casa, por todos os senhores, por todas as senhoras. E se você é um afastado, você pode voltar agora para Jesus. Se você não é crente, pode aceitar a Cristo onde você estiver. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós estamos, te agradecemos, meu Deus, por este momento de poder falar a tua palavra. Na manhã deste dia, eu te louvo por ter me dado, Senhor, um sono reparador, um novo dia, poder viver, respirar. Senhor, eu te agradeço por todos os teus cuidados. Me ensina a ser grato a ti, Senhor. Abençoa todos que estão indo ao seu trabalho, os que estão voltando, as famílias. Abençoa todos que estão assistindo esse vídeo, os que vão ainda assistir. Ministra os seus corações, conceda a eles tudo aquilo que eles estão pedindo. Tu conheces suas necessidades e tu tens, Senhor, a solução para todos. Recebe a nossa gratidão, prospera o nosso dia, Senhor, é o que eu te peço. Abençoa também as nossas famílias, a nossa igreja, todos os nossos líderes aqui na nossa igreja, nesta cidade, no Brasil, no mundo, os missionários. Abençoa os empresários da tua igreja, Senhor, deste país. Abençoa a nossa nação. Ó Deus, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Até o próximo, se Deus quiser.